Amém, queridos. Então, para quem está chegando agora, para quem está nos acompanhando, nós temos feito a todo domingo uma exposição da carta de Paulo aos Romanos, né? E hoje nós chegamos, pela misericórdia de Deus, no capítulo 7, nos versículos 7 a 13. E na semana que vem nós finalizaremos o capítulo com os versículos de 14 a 25. Nessa carta, na carta de Paulo aos Romanos, ele reúne todos os principais temas da Bíblia. Nosso pastor fala veementemente, e eu concordo com ele, nós concordamos, que a carta de Paulo aos Romanos é um mini evangelho. Ela trata do pecado, da lei, do julgamento, do destino humano, da fé, das obras, da graça, da justificação, da santificação, da eleição, do plano da salvação, a obra de Cristo e do Espírito Santo, a esperança cristã, a natureza e a vida da igreja, o lugar de judeus e gentios nos propósitos de Deus, a filosofia da igreja, a história do mundo, o significado e a mensagem do Antigo Testamento, os deveres da cidadania cristã e os princípios de retidão e moralidade pessoal. Tudo isso nós vemos em Romanos. Muita coisa. O que nós vamos estudar essa noite é bem denso. Eu peço que você realmente preste atenção, deixe de lado as coisas que te distraiam, para que a gente consiga produzir um pensamento mútuo e entendimento por meio do Espírito Santo. Amém? Em Romanos 6, nós vimos que como Deus nos libertou do pecado, tendo Jesus Cristo morrido por nós e nos livrado do domínio do pecado. Não da influência, mas do domínio do pecado. No capítulo 7, nós vamos ver como ele nos liberta da lei. E ele nos liberta da lei porque ele cumpriu a lei perfeitamente. Paulo usa a figura, no capítulo 6, de um servo e de um senhor. E nós vimos que ou nós servimos ao pecado, ou nós servimos a Cristo. E no capítulo 7, ele falou para nós, no último culto, da figura de dois maridos. Ou estamos casados com a lei, ou estamos casados com Cristo. E nós somos a noiva de Cristo. Paulo nos disse no capítulo 6, como podíamos ser libertados do pecado. E concluímos que tudo quanto tinha exigido de nós, Jesus pagou. Mortos para os pecados e vivos para Deus. Agora, no capítulo 7, ele vai nos falar a respeito da libertação da lei, de como nós somos libertos da lei. Em Romanos 6,14, ele afirma que o pecado não tem mais domínio sobre nós, pois estamos debaixo da graça. E a graça é favor imerecido, alcançado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, por cada um daqueles que nele creem, pelos seus. E em Romanos 7, de 1 a 6, na semana passada, nós vimos que o verdadeiro cristão se alegra na libertação do jugo da lei, vê na justificação o caminho para a santificação, que é viver separado, em comunhão com Deus, não mais sujeito às coisas do mundo, que o verdadeiro cristão ele se deleita por ter na lei a revelação da vontade de Deus e reconhece que é incapaz de cumprir a lei e precisa de um Salvador. Então, nesses dois capítulos nós temos duas lições muito grandes. A primeira, que nós não somos capazes de não pecar. A segunda, que nós não somos capazes de cumprir a lei. A primeira, Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, porque nós não conseguiríamos pagar. Ele nos comprou, então estamos mortos para os pecados e vivos para Deus. A segunda, que Ele, como perfeito que foi, cumpriu toda a lei no meu e no teu lugar e nos libertou da lei. Mas não quer dizer que a lei é ruim. O pecado é ruim, a lei não. E é isso que nós veremos hoje. Lutero diz assim, a função básica da lei é nos conduzir a Cristo. E Calvino diz assim, a lei tem uma tríplice função, são três funções na opinião de Calvino. A primeira é revelar o caráter santo de Deus. A segunda, repreender e colocar limite no pecado. E a terceira, revelar e despertar o pecado em nós. Esse é o problema que nós vamos tratar hoje. O que a lei faz conosco? A lei é boa e ela não é culpada dos nossos pecados.
A natureza caída e perversa do homem, essa sim, é que é responsável pelos nossos pecados. Isso está lá em Efésios 2, de 1 a 3. Podem anotar e ler em casa. Tudo que eu falar deve ser examinado nas Escrituras, porque o nosso compromisso é ser fiel a elas, amém? Anote, Efésios 2, de 1 a 3. Então nós vamos expor hoje na palavra 3 propósitos da lei. A gente precisa entender que Jesus cumpriu por nós toda a lei demandada por Deus. Mas a lei não ficou fora de moda, a lei permanece. E nós precisamos entender nessa noite como nós nos portamos com a lei. Qual o propósito dela, amém? Então, o primeiro propósito da lei é revelar o pecado. Abra comigo lá no versículo 7. E lá está escrito assim, ó: que diremos, a lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Onde não há lei, não há transgressão. Onde não há lei, não há consciência do pecado. A lei confronta e ela mostra para nós aquilo que é pecado. Sem lei, nunca saberíamos quão fracos e incapazes nós somos. Por que nós somos fracos e incapazes, meu irmão? Porque nenhum de nós, nem querendo, consegue cumprir a lei 100%. Mas a lei, ela não é responsável pelo pecado, nem pela morte. A lei tem como função revelar o pecado que existe em cada um de nós. Cada um com os seus. Uns mais fortes, outros menos, mas todos com os seus. Quem aqui já não passou pela experiência de a mãe fazer um bolo em casa, né, e botar em cima da pia, ela diz assim, não mexe. O que dá vontade de fazer? Mexer. Quem já não roubou um pedaço de bolo quente aqui? Levanta a mão, né? Então a lei, mandamento, ele revela o pecado para nós, né? Leia comigo ali em Romanos 3:20, volte algumas páginas só na sua Bíblia. Romanos 3:20, a gente já estudou a respeito da lei, quando a gente falou que os judeus se prendiam pelo fato de terem a lei, terem recebido a lei, e achavam que eram justificados pela lei. E Jesus mostrou que não, que eles também são justificados pela graça. Paulo nos mostrou através do Evangelho. E em Romanos 3:20 está escrito assim, porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A gente não sabe o que é pecado se não sabe o que é a lei. Se ninguém diz que não, o proibido, né? Se não é proibido, é permitido, é isso que a gente pensa. O conhecimento do pecado vem pela lei, é isso que o versículo fala. E eu só sei que eu estou pecando porque a lei me diz o que é pecado. Ela que põe limite. E é assim que o pecado revela a lei. A lei é como um raio-x nos nossos corpos, nas nossas mentes. E ela revela tumores que nós temos nas nossas almas, que muitos de nós, só nós sabemos, e com certeza o Senhor sabe de todas elas. Ela é um espelho que mostra o que há dentro de nós. E não é bonito. Não é bonito. Quer ver só? Abra comigo, deixa marcado o livro de Romanos. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Amém? Todos chegaram lá? Gênesis 6, 5 diz o seguinte: e o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má.
Uma vez ou outra, não. Desde quando? Sempre. Continuamente. Agora mais páginas à frente. Gênesis 8, 21. O Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância. Nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo, como acabo de fazer. Em uma passagem específica, dizendo: desde quando nós somos maus? Desde a infância. Davi diz assim: em pecado concebeu-me a minha mãe. A mãe dele estava pecando quando concebeu? Não, ela era pecadora. E pecadores nós nascemos em Adão. O Salmo 58, 3, você não precisa abrir, eu vou só falar aqui, mas você pode anotar. Diz assim: os ímpios se desviam desde o ventre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Aí vem as pegadinhas da lei, que ela vai fazer comigo e contigo, ela vai nos provocar. Aí tem gente que diz assim: peca a rodo, né? Sai por aí passando o rodo no pecado, diz assim: mas Deus ama o pecador e odeia o pecado. Meu irmão, quem comete pecado é você ou o pecado? Isso não passa de uma filosofia na tua cabeça como permissão para pecar. Deus deixa de nos amar porque nós pecamos? De modo nenhum. Quando o nosso filho nos obedece, a gente deixa de amar eles? Não. Mas Deus disciplina aquele que Ele ama. Então, quem fala isso e faz e peca pensando que isso é uma permissão para pecar, não fugirá das consequências do pecado. De jeito nenhum. Isso é enganação para a tua cabeça. O pecado, ele procede da onde? É de Deus, será? É da lei? É do coração do homem. Nós já vimos. Diz assim, Jeremias 17, 9. Pode anotar. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. E perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Marcos 7, de 21 a 22 diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, os roubos, homicídios, adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Em Romanos 7, 18, spoiler, estou catando aqui um pouquinho de semana que vem, diz assim: que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, ou melhor, pois tenho os desejos de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Em Eclesiastes 7:20 está escrito assim: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender nessa noite é que nós não somos ex-pecadores. Nós somos pecadores remidos por Jesus que devem procurar se afastar do pecado, mas nós vamos pecar. E a lei vem nos mostrar o que é o pecado, porque sem a lei eu não sei o que é pecado. Se ninguém me diz que não pode, eu não sei que é pecado. E é assim que nós aprendemos, amém? O tio Nico, Augusto Nicodemos, né, para os menos íntimos, ele diz assim: o maior castigo que Deus pode nos dar é dizer assim: que seja feita a tua vontade. Esse é o maior castigo que Deus pode nos dar, nos entregar as nossas próprias vontades e concupiscências, as vontades da nossa carne. A lei, ela estampa o coração e nos mostra quão danoso é o pecado, quão profundo ele é. Antes dos 10 mandamentos, Israel não conhecia o pecado, né? Eles estavam lá quase 40 anos no deserto e podia quase tudo, né? Tanto podia que quando Moisés demorou um pouquinho mais para descer do monte, ele já tinha se esquecido de Deus e feito um bezerro de ouro para adorar. Quando não tem lei, quando ninguém diz que é proibido,
Todo mundo pensa que é permitido e sai fazendo. Depois dos 10 mandamentos, a lei abriu os olhos e os corações daquelas pessoas. E aí nessa passagem, no 7, Paulo diz, não cobiçarás. E Paulo é muito inteligente. Por que ele cita não cobiçarás? Porque os outros 9 mandamentos são mandamentos objetivos. Você consegue notar, as pessoas conseguem ver que você está pecando. Por exemplo, não levantarás falso testemunho. Você precisa falar para alguém para levantar um falso testemunho. Né? Não adorarás outros deuses. As pessoas vão vendo você adorar outros deuses. Não matarás. Se você matar alguém, todo mundo vai ficar sabendo. Mas não cobiçarás é um pecado subjetivo, que fica dentro do teu coração, e você pode esconder ele. E é por isso que ele cita não cobiçarás, porque o judeu dizia assim, mas ninguém está vendo o meu pecado, mas nele habitava a cobiça, que corrói o coração do homem. A lei de Deus, ela penetra como um raio-x e faz leitura dos propósitos secretos dos nossos corações, trazendo luz aos seus desejos pervertidos. A cobiça, ela expressa o seguinte, ela quer dizer eptímia no grego, e significa um desejo, um impulso, uma concupiscência, inveja, autopiedade. Isso é cobiça, sabia? Auto-vitimização. Porque só eu, o mundo é contra mim. Reclamação e murmuração. Significa todo tipo de desejo proibido, uma forma de idolatria, que muitas vezes coloca o objeto da cobiça no lugar de Deus. E aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, nessa noite, o que você tem colocado no lugar de Deus na sua vida, que tem sido mais importante do que Deus? E te digo, isso é cobiça. Paulo cita, não cobiçarás, para mostrar que a lei revela até mesmo os pecados que só eu sei que cometo. Essa é a função da lei. A lei é má, para mim porque ela revela quão podre eu sou. Mas a lei serve para revelar exatamente quão podre eu sou. A nossa alma, ela ignora as proibições da lei. E ela se sente feliz no pecado que ela não reconhece. Se alguém dizer que não é pecado, você vai pecar. Se ninguém dizer que não é permitido, você vai fazer. Porque o pecado é bom. Momentaneamente é bom, mas ele traz consequências. Quer ver só como a lei provoca? Todo mundo aqui, sem exceção, já saiu dirigindo rapidão para chegar num semáforo e liga a luz amarela. E o que você faz? Acelera, meu irmão, e passa e diz assim, a lei não me pegou. A lei, é isso que a gente faz. É isso que a gente faz. A gente se gaba de passar por cima da lei. E ela revela o nosso pecado. A gente não sabe que está errado quando faz isso? Sabe, mas a gente faz. Está vendo como é simples? É muito sutil, meu irmão. É muito sutil. Mas quando surge o conhecimento de que é proibido, a nossa alma se revolta. Também, essa sinaleira é tão rápida, não está sincronizado essa com a próxima. Só aconteceu comigo, né? Fico feliz. Vou dizer para você o seguinte, o que é a lei então? A lei é como uma pá. É uma pá perfeita, uma pá boa. E ela vai cavando o meu e o teu coração, até achar ali dentro o que realmente tem dentro de nós. Ela vai da superfície até o fundo e traz à tona tudo o que tem lá dentro. Essa é a função da lei. E se você começar a parar para pensar, como eu apanhei essa semana também por causa disso, só da montoeira de coisa que a gente faz errado, todo dia, querendo burlar a lei, inconscientemente, porque essa é a nossa natureza, você vai ver que a gente é mais podre do que pensa.
Porque a lei, ela revira a sujeira que está no meu e no teu coração. A lei faz isso para nos mostrar que a gente tem sujeira para cuidar. A lei cava a sujeira do nosso pecado para nos deixar humildes, para nos mostrar que não somos nem a metade da bondade que nós pensamos ter. Eclesiastes 7:20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e não peque. Então vamos parar de pagar de santo e vamos buscar a santidade, amém? Verdadeira, genuína, amém? O segundo propósito da lei, o primeiro nós vimos que é revelar o pecado, o segundo é despertar o pecado. A sinaleira faz isso, né? Ela me dá vontade de pecar. A lei, ela expõe o pecado, estimula e desperta a pecar. Por quê? Porque a nossa natureza é ser do contra. É ir contra, é afrontar, não obedecer. Por isso que a gente é tão teimoso, tão orgulhoso, tão difícil de dobrar o braço. A lei, ela não passa de uma ocasião do mal. O que é uma ocasião? Uma oportunidade, que eu posso pular dentro ou não. Tudo que é proibido nos desperta vontade de fazer. E eu digo por mim também. Falou que não pode, eu era o primeiro a tentar fazer. Não vai dar, não pode, é proibido. Provoca. Calvino diz assim: a lei descobriu em mim toda a maldade, que quando mantinha oculta, parecia não existir. Parecia que está tudo certo, eu sou santinho. A lei nos provoca a pecar por causa da nossa natureza caída, a gente já falou. Desperta em nós o desejo de transgredir, e transgredir só por transgredir. Quer ver uma coisa? Livro de Agostinho, Confissões. Ele diz que perto da casa dele tinha umas parreiras, umas vinhas, e eles e alguns amigos viram pereiras, pés de pera, né? Pereira sou eu, pés de pera. E eles combinaram de ir lá à noite roubar pera. Eles sacudiram os pés de pera, caiu um monte de pera, eles comeram algumas, uma e outra, a maioria eles jogaram fora, para os porcos. E aí ele descobriu que ele não foi lá para comer pera, coisa nenhuma. Ele descobriu o tamanho da iniquidade que havia no coração dele. Que ele ficou feliz não por causa das peras que ele roubou, mas pelo fato dele simplesmente ter roubado peras. Não interessa se é para comer ou não, ele fez algo que não deveria. Esse é Agostinho. Imagina nós. Misericórdia da nossa alma. Quando ele fala ali, leia comigo. Versículo 8. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Aproveitando-se da ocasião significa oportunidade no grego, aforme. A lei estimula a oportunidade para o pecado, ela cria o cenário, ela cria o laço. Simplesmente porque a lei é boa, mas o laço é a gente que vê. Quando nos afronta, a gente pensa que a lei está nos perseguindo. Vou dizer uma coisa para vocês. Se entrasse agora aqui 2 policiais militares aqui, todo mundo ia ficar com medo. Eles são a imagem da lei, ninguém fez nada. Mas a gente ia ficar ressabiado. É isso que a lei faz. Eu digo para vocês o que aconteceu comigo essa semana. Entraram 2 policiais na empresa, o pessoal parou e disse: meu Deus, o que será que aconteceu? Quem roubou? Não aconteceu nada não. Os nãos, pega essa agora, ajunta. Os nãos são o ponto de partida para nós pecarmos. Podes comer de todas as árvores deste jardim, mas todavia da árvore de conhecimento do bem e do mal não comerás, não furtarás, não adulterarás, não furarás a sinaleira, não roubarás o teu amigo, não mentirás, não cobiçarás,
Não terás diante de ti outros deuses. Os nãos nos ligam o botãozinho do pecado. O não é uma afronta. Ele fala depois, aí no 8 ainda, onde não há lei, o pecado está morto. A lei, ela nos revela mais maneiras de pecar. Eu não sabia que eu podia fazer isso. Vou fazer. Né? O conhecimento da lei aumenta mais o desejo de pecar. Sem lei, o pecado está morto. Por quê? Porque eu penso que eu estou vivo. Eu faço o que eu quero. Eu tenho liberdade, assim como o povo de Israel fez depois de sair do Egito. Quando estavam no deserto. Com a lei, o pecado foi despertado e entrou em atividade. É isso que a lei faz. Quando eu não conheço a lei e eu passo a conhecê-la, eu começo a enxergar o que é pecado. E a lei que estava morta, o pecado que estava morto, revive. Revive por quê? Porque eu já pecava. Ele não vive, ele revive. Ele estava vivo, aparentemente estava morto e reviveu. É disso que está falando o texto. E onde não há lei, não há transgressão. Então, onde não há lei, todo mundo pensa que não está pecando. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Romanos 5,13. Lá em 1 Coríntios 15, 56 e 58 diz: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado, a lei. Sem leis não há como viver. As leis servem para nos auxiliar a conviver uns com os outros. Existe um esporte bem violento, há muitas pessoas que não gostam, que se chama MMA. Antigamente eles chamavam Vale Tudo. Por quê? Valia tudo. Aí eu vou dizer para você só uma coisa que podia fazer no Vale Tudo. O cara podia estar deitado no chão, quebrado, e eu podia chutar a cabeça dele. Já pensou se valesse tudo hoje na vida? O que ia acontecer? Já pensou se Deus atendesse todas as orações que você faz? As orações? Já pensou se não houvesse leis? Toda autoridade é instituída por Deus. E todas as leis que há no universo, na terra, devem ser obedecidas. Para a ordem da população, simplesmente assim. Sem leis não temos como viver. Sem conhecimento da lei, não temos conhecimento do pecado. Se ninguém dissesse para você botar o cinto de segurança, você não colocaria. E acha que está fazendo certo. Por isso que tem as blitz, por isso que tem multa. É assim que se faz cumprir a lei. A gente precisa disso por quê? Porque a gente não consegue cumprir. Tô sentindo a casquinha de santidade saindo do nosso corpo, né? Ah, como eu era bom. Sem lei, o pecado ele não pode ser acusado e nem julgado. Essa é a função. A história do povo de Israel é retratada aqui também, né? 40 anos no deserto, como a gente falou antes, e eles não obedeciam nada. Chegou a lei, eles se revoltaram completamente com as tábuas da lei de Moisés. Mas eles são igualmente culpados porque eles quebraram todos os mandamentos contra a lei da consciência. Todo mundo sabe moralmente o que é bom e o que é ruim, mesmo sem conhecer lei nenhuma. E também quebraram as leis com relação à revelação natural de Deus. Ninguém pode dizer que Deus não existe, porque Deus é manifestado na sua criação. E contra essas duas coisas, o que é moral, o teu pai e a tua mãe podem te ensinar. Todo mundo sabe o que é ruim e o que é bom. Muitas coisas. Que Deus se revela na criação, todos nós podemos ver. Olha para o teu olho, no espelho, e vê como a íris é feita. Olha que você tem uma impressão digital única. E tem gente que acha que isso é coincidência. Mas o pecado de Israel não era levado em conta sem lei. O que isso queria dizer? Que naquela época, sem as leis, eles não eram julgados. Mas quando surgiram as leis de Moisés, meu irmão, minha irmã, o pau pegou. A coisa ficou feia. Eles ficaram revoltados. Como?
Se eu fazia o que eu quisesse antes, agora não posso fazer mais. É isso que a lei faz. Só mostra o quão podre nós somos. Ela só revela aquilo que está escondido. E depois que veio a lei, começou o conflito entre a lei e o pecado. A treta entre a lei e o pecado. O terceiro propósito da lei é condenar o pecado. Que nós vimos, sem lei não há como acusar, nem como julgar. Então a lei nos ajuda a condenar o pecado. Leia comigo o capítulo 7, o 9 e o 10 novamente, por favor. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E descobri que o mandamento que era para a vida se tornou morte para mim. Antes eu vivia, ele pode fazer menção a duas ocasiões. A primeira, ao povo do Egito, ao povo de Israel, preso no Egito, liberto no deserto. Mas também pode fazer menção à vida de Paulo antes de conhecer a lei. Essas duas interpretações são válidas. Vale lembrar que Paulo foi apresentado no templo, foi circuncidado, era judeu, né? Ele mesmo se disse fariseu de fariseus, conhecia a lei. Aos 12 anos começou a ser instruído por Gamaliel, aos pés de Gamaliel, que era um dos fariseus, um dos senhores da lei, dos mestres daquela época, né? E com 13 anos ele já lia a Torá. Então, pode-se referir a essa parte da infância de Paulo, como também da vida do povo de Israel no Egito e depois no deserto. 2 Coríntios 3:7 diz assim: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse. Aí que veio a lei que a gente está falando. Essa menção, ela faz menção à lei escrita nas tábuas da lei por Deus e Moisés. Amém? Pode se referir também ao tempo em que Paulo, mesmo conhecendo a lei, vivia sem o Espírito Santo. Porque para quem lembra, quem não lembra, para que saibam, ele caçava cristãos, matava cristãos. Nenhum cristão que se diz cristão mata um cristão. Então o que se conclui? Que nessa época Paulo ainda não tinha o Espírito Santo. Nós sabemos que ele foi encontrado por Jesus, foi convertido por Jesus, e ali sim, ele entendeu o que é o Evangelho e quem ele era, e qual a missão dele. Sem lei, o homem tem a sensação de estar vivo, ele faz o que quer e busca só a justiça própria. Sabe o que a gente faz quando a gente faz alguma coisa errada? A gente fica se justificando. Ah não, mas não é tão forte assim, não é tão proibido assim. Não, mas não tem problema nenhum, ninguém vai ver. Não é um pecado tão grande. É sim, meu irmão. Pecado é pecado. Ponto. Fazer alguém tropeçar é pecado? É. Matar alguém também? É. Há pecados maiores que outros? Não. Pecado é pecado. É transgressão da lei. Você é um transgressor, revoltado. Pecado é pecado. Então vamos parar de justificar os pecadinhos, achando que são permitidos, e às vezes usando o versículo bíblico para se justificar de pecado. Eu tenho uma boa para você daqui a pouco, para você e para mim. Como eu não me considero pecador sem a lei, vivia satisfeito comigo mesmo e me sentia bem vivo. A lei não estava na minha consciência, Paulo falando, sempre se achava certo aos seus olhos. Quando não tem lei, eu faço tudo certo. Quando a lei chega no nosso coração, o pecado se revela e aí traz um fardo insuportável para a nossa consciência. Ali no versículo 9, quando ele diz, quando veio o mandamento, né?
o pecado se tornou morte para mim, no versículo 10, significa que quando eu vivia sem lei, eu me sentia vivo, com liberdade. E quando eu pecava sem conhecer a lei, o pecado não parece mal. Se não tem lei nenhuma e você faz coisa errada na sua cabeça, nem parece tão ruim assim. Mas quando a lei chega no coração, meu irmão, ela revela o quão pecador nós ainda somos. Esse é o fardo do pecado. Esse é o peso que o pecado traz. É um gosto amargo. E o pecado traz a morte. Quando ele fala, o pecado reviveu e eu morri. O salário do pecado, o pagamento do pecado, o soldo do pecado, a recompensa do pecado é a morte. E ponto. Qualquer pecado. O pecado que existia, mas estava adormecido. O pecado reviveu. Ele vivia, reviveu e eu morri. Se sentia vivo porque podia pecar e agora se sente transgressor, julgado, condenado e morto. No verso 11 ele diz assim, aproveitando-se da ocasião, a mesma frase que ele repete no versículo 8 anteriormente. Quer dizer, aproveitando da oportunidade. Conhecendo a lei, o pecado o enganou e o matou. Leia comigo o versículo 11, por favor. Porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me e por meio dele me matou. Amém? O engano quer dizer espatal em grego e significa o mesmo engano que está descrito lá em 2 Coríntios 11:3. A serpente enganou a Eva. E o mesmo em 1 Timóteo 2,14. A mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O pecado, aproveitando-se da oportunidade, me enganou, me ludibriou, me confundiu, me provocou e me matou. Paulo diz que o pecado seduz, engana e mata. Engana porque promete ser bom, mas mata porque é mau. O teólogo Paul Tripp vai dizer assim, o pecado faz com que cada um de nós seja assustadoramente autocentrado. O DNA do pecado é o egoísmo. Pecado é desejar tudo do meu modo, como eu quero e no meu tempo. O pecado ele nos engana de 3 maneiras. A primeira maneira, o pecado nos engana por pensar que há satisfação nele. O pecado sempre é bom, ele é docinho, mas depois ele é amargo e mortal. O pecado é doce de provar, mas amargo de digerir. O pecado promete alegria, mas paga com tristeza. Alguém já foi num velório que estava cheio de pessoas gargalhando? A morte produz tristeza. O pecado promete liberdade, mas escraviza. Nós vimos isso no culto passado. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo do pecado. Há 2 senhores, Cristo ou o pecado. O pecado ele promete dar vida, mas o seu salário é a morte. Nós já falamos. A segunda, nos enganamos por pensar que podemos dar desculpas para pecar. Mas Deus me ama. Mas é só um pecadinho. Mas eu oro e peço perdão. Aí eu te pergunto, onde está a novidade de vida na tua vida? Aonde está a santificação, a separação na tua vida? Se você continua caindo na mesma poça, na mesma armadilha, com os mesmos pecados de estimação, guardados no teu coração, aqueles que ninguém vê, e guardado debaixo do teu braço, aquele que todo mundo vê. Todo homem pensa que pode justificar o seu pecado. A gente peca já imaginando a desculpa que vai falar para Deus na hora de se arrepender. Ou a gente peca já arquitetando a resposta que vai dar para o irmão contra quem a gente pecou.
Mas toda desculpa se torna inútil diante de Deus. Toda. A única chance que nós temos é nos arrependermos verdadeiramente e pedirmos perdão. Agora, irmão, o que a gente aprende com isso? A gente não tem que justificar, meu irmão. Está mentindo para ti mesmo, que é pecado também. A mentira é mentira de qualquer jeito. Para o outro, para mim, para várias pessoas, para um só. Não muda nada. E o terceiro é que nos enganamos por pensar que podemos escapar das consequências do pecado. Pecamos porque nós temos a esperança de sairmos ilesos. Ninguém viu. Ninguém sabe. Mas Deus é onisciente. Ele sabe. Meu irmão, minha irmã, as pessoas não veem o que você pesquisa no seu Instagram, no seu Facebook e no seu Google, mas Deus vê. Ninguém vê. Sou santo. Você é um depravado. Deus vê. O que importa? São os outros. O que Deus vê? O que a gente tem feito? Sendo cristão nominal, da porta para fora, e com os pecadinhos de estimação, cheio de cobiça no coração? Ou nós somos realmente separados e buscamos matar os desejos da nossa carne, lutamos contra o pecado, reconhecemos, nos arrependemos e pedimos perdão? Quem somos nós, meu irmão? Quem somos nós? Que tipo de crente nós somos? Mais cedo ou mais tarde, a colheita do pecado nos achará. O pecado não passa sem consequências. Um criminoso, quando é pego em flagrante, a lei exige que ele pague. Ele é preso, julgado e condenado. A lei não tem culpa nenhuma. O vilão é o pecador que age contra ela. Por isso que a gente fica revoltado quando as pessoas proíbem certas coisas. Mas para que proibir isso aí? Porque a gente não gosta de afronta. Porque a gente gosta de mandar nas coisas, de fazer do nosso jeito. Porque a gente gosta dos nossos pecados de estimação. Aí dói. E por que nós pecamos? Nós pecamos porque o pecado habita em nós muito mais do que a lei. Senão seria o contrário, meu irmão. Senão nós obedeceríamos a lei muito mais do que nós pecamos. E não é isso que acontece. A lei, ela provoca o pecado, ela condena o pecado, mas nós somos responsáveis por pecar. Nós pecamos, todos nós aqui, conscientemente. Conscientemente. Não é um lapso, um devaneio da memória. Não, eu sei que eu estou fazendo errado. A lei não pode nos salvar, porque nós não conseguimos cumpri-la. Por isso, precisamos de um Salvador. Não cumprimos a lei porque o pecado habita em nós desde Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo. Desde Adão, todos nós temos pecado, somos pecadores. A lei, ela é perfeita, mas não justifica. Ela não tem poder de nos fazer obedecê-la. Ela só serve para nos advertir. E ela é boa. Ela mostra o pecado de Adão, que se tornou herança para nós. Ela mostra que o pecado representa o castigo que nos traz a paz. Jesus foi castigado, bebeu do cálice da ira de Deus pelos nossos pecados. Mas ele cumpriu a lei fielmente e ele nunca pecou. O verdadeiro cristão peca, mas não vive atolado no pecado. Spurgeon,
diz o seguinte: as ovelhas podem até se sujar com lama, mas só os porcos rolam nela. Quem é você? Quem sou eu? A gente é ovelha ou é porco? Porque nós somos salvos pela graça, nós não temos a obrigação de cumprir perfeitamente a lei, nem conseguimos. Mas porque nós somos salvos pela graça, nós devemos buscar cumprir a lei diligentemente. Nós precisamos ser sal e luz nessa terra, e não mais um que anda no caminho da iniquidade contra toda a lei. Versículo 12 diz assim, leia comigo: de modo que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Amém? A lei é santa, significa que é a própria vontade, a própria voz de Deus, que é santo. A lei é santa, a falha do pecado não estava na lei, não está na lei. Se a lei é santa, ela não é pecado e nem pecadora. A lei serve para promover a vida, por isso o mandamento é santo, justo e bom, para promover o nosso bem supremo. A lei nos foi dada para que nós possamos viver em paz uns com os outros. Sem lei, todos nós nos mataríamos. Isso que ia acontecer. O mandamento reflete o caráter de Deus, que é santo, justo e bom. Então jamais nós podemos culpar os mandamentos ou culpar a lei pelos nossos pecados. A lei estabelece as relações humanas e divinas. A lei diz assim para mim e para você: você acha que é alguma coisa? Você engana todo mundo do lado de fora, mas eu conheço teu coração. Você precisa de uma cirurgia no coração. Essa é o que a lei faz. Você precisa de um novo coração. Você precisa de alguém que possa limpar toda essa sujeira. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus. O mandamento é santo porque ele reflete a transcendência de Deus, a superioridade de Deus, a pureza de Deus. E isso exige de nós consagração, santidade, separação das coisas desse mundo e também a busca pela pureza nas nossas ações e nos nossos pensamentos. O mandamento é justo porque ele reflete a equidade de Deus e exige de nós equidade com os outros e também nas nossas ações. O mandamento é bom porque o mandamento serve para prover o bem-estar do homem, expressando a bondade de Deus. É disso que está falando no versículo 12. Leia 13 comigo, por favor. Nós estamos quase finalizando. Um pouquinho mais de paciência. O 13 diz assim: então o que era bom tornou-se em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte, por meio do que era bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Eu vou ler numa outra versão para você. Então, será que o que é bom, a lei, me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, a lei, me trouxe a morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. É assim, e assim por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Quando ninguém diz que não pode, o pecado parece pequeno. Quando alguém diz que não pode, o pecado fica grande. A lei não mata ninguém. Ela só expõe o meu e o teu pecado. O pecado mata. O pecado é que produz morte. O pecado é o assassino e a lei é a arma. Nenhuma arma mata sozinha. Alguém tem que disparar. Quem é? O pecador. Eu e você. A lei desmascara o pecado e nos convence. A lei desperta o pecado em nós, porque desperta a nossa depravação, mexe com o meu ego, mexe com o meu egoísmo, mexe com as minhas vontades, mexe com tudo que há em mim.
O meu sentimento de que eu acho que eu sou perfeito, o meu sentimento de que eu acho que eu sou santo, que eu sou bonzinho, que eu sou melhor do que os outros. Nós somos o pó do pó. Dá para imaginar o pó do pó? O pó do pó. Mas a lei em si não é pecaminosa. A lei é santa, justa e boa, como é o nosso Deus. O pecado, porém, esse é podre e é mortal. Não há falhas na lei, há falhas em mim e em você. Os falhados somos nós. A lei revela o caráter do pecado, que é extremamente maligno. O pecado, meus irmãos, e isso foi usado também na pregação lá no capítulo 5, ele é muito pior do que todas as tragédias. O pecado é pior do que a pobreza, ele é pior do que a fome, pior do que a doença, pior do que a própria morte. Sabe por quê? Porque só ele nos afasta de Deus. Deus não tem parte quando estamos no pecado. Deus se afasta e nos deixa colher o que nós plantamos. O pecado, ele nos afasta de Deus e nos atrai a sua ira. Romanos 2:5. Mas, segundo tua teimosia e teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Quando o filho nosso desobedece, nós ficamos irados. E às vezes dá vontade de dizer, eu tenho vontade de te matar. Deus fica irado com os nossos pecados. Se eu tenho dinheiro, Deus é Deus. Se eu não tenho, Deus é Deus. Se eu estou doente, Deus é Deus. Se eu estou saudável, Deus é Deus. Quando eu peco e permaneço no pecado, o Senhor se ira comigo, se afasta de mim. Paulo Júnior vai dizer assim: toda vez que pecamos voluntariamente e deliberadamente, estamos desprezando o sacrifício de Jesus. Pense nisso quando você pensar que é santo e bonzinho, para que isso desperte em mim e em você a busca pela verdadeira santidade, e não aquela que nós achamos que nós somos. E Deus conhece os nossos corações, meus amados. A gente tem que parar de fingir para os outros e para nós mesmos. É isso que essa palavra quer nos falar nessa noite. Acabou de esconder esse negócio. Está tudo exposto aos olhos de Deus. Você pensa que engana quem? Romanos 7:4, nós vimos semana passada, diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, de Cristo, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Amém? Recapitulando o que nós vimos nessa noite, o propósito do pecado é revelar, da lei é revelar o pecado. O propósito da lei é despertar em mim e em você o pecado. O propósito da lei é condenar o pecado. O pecado é o assassino. A lei, que é boa, é a arma. A lei é a pá, e o pecado está escondido no meu e no teu coração. A lei desperta o pecado, porque desperta a nossa depravação. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé, por favor. Como é que nós podemos aplicar essas verdades que nós ouvimos nessa noite, meu irmão, minha irmã? Com quem nós estamos casados? Pense no seu lugar. Com Cristo ou com o pecado? Por que insistimos em culpar a lei quando o pecador somos nós? Por que rolamos na lama muitas vezes
quando nós deveríamos somente nos sujar. Olha para o teu coração nessa noite. Peça que o Espírito Santo do Senhor, que é aquele que esquadrinha os corações, revele aquilo que tem te enganado, aquilo que tem roubado a tua atenção do Senhor, aquilo que tem te enganado, te mostrado que você é santo quando você não está sendo santo, aquilo que está dizendo para você que você não tem pecado quando você está podre de pecado. Nós não temos obrigação de cumprir a lei, porque Jesus cumpriu por nós. Mas porque Jesus cumpriu por nós, nós precisamos buscar cumprir a lei. E cumprir a lei significa não pecar, não transgredir. E a solução para isso, meu irmão, minha irmã, é a busca pela santidade, a separação das coisas do mundo, a separação para as coisas de Deus, a separação na oração diária, a separação no arrependimento que nós devemos sentir nos nossos corações, a separação no perdão que nós temos que liberar. Perdoai-vos uns aos outros, não é se você quiser, é perdoai-vos. Imperativo, faça. Toda vez que nós pecamos voluntariamente, deliberadamente, lembre-se disso. Se você só lembrar disso nessa noite, já valeu a pena. Toda vez que nós pecamos voluntariamente, deliberadamente, nós estamos tornando inútil o sacrifício de Cristo. Estamos dizendo, não vale nada, porque eu ainda peco. É isso que você quer dizer, meu irmão, minha irmã? Busque cumprir a lei pela alegria que nós temos de ser salvos. Veja, eu não preciso cumprir, mas eu cumpro pela felicidade da salvação. Eu não vou ser condenado por pecar, mas eu procuro não pecar pelo que Jesus fez por nós. Isso é um coração grato, isso é gratidão. Olhe o seu coração nessa noite e veja se há gratidão a Deus dentro dele. O verdadeiro cristão, ele morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, e ele nos libertou da função de cumprir a lei, mas nós precisamos cumprir com alegria. A lei nos foi dada como um professor, nos ensinando o que é pecado, quais são os nossos pecados. Ela não nos foi dada com expectativa que nós cumpríssemos, porque nós não somos perfeitos, mas para que nós saibamos onde temos errado. A lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. E por último, queria deixar essa frase para você nessa noite. Quando um cristão defende ou gosta do pecado, ele passa a rejeitar todas as verdades da Bíblia que condenam aquele pecado. Quando eu peco, eu rejeito a palavra de Deus, que me diz, não pequeis, foge do pecado, vigia e ora e foge. Que nós paremos de nos enganar a nós mesmos e pensar que estamos enganando a Deus. Querido Deus e Pai, querido Espírito Santo, revela em nossos corações o quão danoso é o pecado, o quão transgressor nós somos, o quão desobediente nós somos. E revela, Senhor, a nossa ingratidão diante de Ti, para que sejamos gratos, para que aprendamos a nos arrepender rapidamente e a pedir perdão, que abandonemos conscientemente o pecado, o hábito de pecar,
Entrega para o Senhor nessa noite aquilo que te faz pecar, meu irmão. Confessa aquilo que você cai todo dia. Confessa aquilo que é amargo que você tem bebido todo dia e não larga. Entrega para o Senhor e pede que o Espírito Santo de Deus revele e Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor possa nessa semana produzir nos nossos corações frutos de arrependimento. Que nós possamos nos achegarmos mais ainda a Deus em gratidão por quem Ele é e por que Ele fez por nós. Que possamos ser gratos e possamos ser santos na verdadeira santidade, aquela que busca separação, aquela que é real, aquela que não fica caindo em pecados e não os estima e nem busca pecar, aquela que foge do pecado e corre para os braços do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite.